Fala galera, tudo bom? Aqui é o Regis Baldi. Nós vamos começar mais uma aula do nosso curso de Photoshop voltada para alunos da AFRAP. E na aula de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a aplicação de sombras, usando a ferramenta Brush, criando novas camadas, sobrepondo essas camadas. Então é reproduzindo aquilo que nós já fizemos em sala de aula, mas espero que gostem desta aula, beleza? Bom, nós temos essa situação, essa estrutura do documento que nós fizemos na última aula. Lembrando que eu escondi aqui duas camadas, que é a camada de retângulo e a camada de embalagens, tá? E aqui, agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou criar uma camada em cima do prato, uma nova camada. Vou chamar essa camada de sombra, sombra no prato, beleza? Eu vou usar a ferramenta Brush, o pincel, letra B, para você ativar ela, se não tiver ativa. Ou aqui, olha, você tem acesso a ela também, ferramenta pincel, letra B. E aqui nós temos a configuração de cor. Se tiver com cores diferentes, aqui você pode apertar D para resetar essas cores. Ou se por acaso tivesse invertido, tivesse o branco em cima e o preto embaixo, você colocaria a tecla X para fazer a inversão. Lembrando que essas teclas elas também são disponíveis nesses íconezinhos aqui, olha. Então D, cores de primeiro plano e fundo padrão. E inverter as cores, esse outro íconezinho aqui, alternar cores do primeiro plano e plano de fundo. Beleza? Então, tecla D e tecla X. D para resetar, X para inverter. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu já vou fazer um risco aqui para vocês entenderem um pouco da situação que eu estou fazendo. Olha. Então, com a ferramenta pincel, percebe que ela está passando por trás do lanche, ela está abaixo aqui da camada lanche. E aí, tudo que eu faço aqui, ele acaba refletindo sobre o prato. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos projetar a sombra do lanche sobre o prato usando essa ferramenta. Beleza? Deixa eu apertar Ctrl Z para desfazer isso que eu fiz. E eu vou vir agora aqui assim, perto do lanche. Primeiro eu vou certificar de que o meu pincel está com o tamanho que eu quero, aqui na área de trabalho. E percebam que eu tenho um tamanho de 148 pixels e uma dureza de 0. Tá? E é esse o pincel que eu estou usando. Se você tiver com outra configuração, tenta fazer o mesmo ou próximo do que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Então, 148, dureza 0%. Opa, dei um clique lá sem querer, Ctrl Z. Vou vir aqui perto do lanche, olha, atrás dele, e vou dando cliques aqui. E olha lá, percebe que ele já vai começar a simular como se fosse uma sombra do lanche sendo projetada sobre o prato. Tá? É essa a situação que eu quero. Tá? Na aula passada a gente viu outra maneira de a gente criar a sombra, né? Então nessa aula a gente está vendo mais uma maneira nova da gente criar uma sombra. Tá? Espero que gostem dela aí também. Tá bom? Só para dar aqui um aspecto de sombra sobre o prato ali também. Beleza, eu acho que aqui tá bom. A gente não vai se preocupar tanto com a qualidade final, tá? O que a gente quer é aprender a usar a ferramenta. Assim nós terminamos de fazer a sombra sobre o prato, a sombra no prato. Agora nós vamos fazer a sombra no lanche. Só que para fazer a sombra no lanche, olha só o que vai acontecer. Eu vou clicar em lanche, vou criar uma nova camada, já vou renomear ela aqui, sombra no lanche. Faltou o aqui. Beleza. Mas se eu vier com a ferramenta Brush e pintar aqui, olha só o que acontece. Ele acaba passando por cima do lanche. E não é isso que eu quero, né? Se por cima do lanche, por cima do prato, não é isso que eu quero. O que eu quero é que ele fique apenas no lanche. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir em cima, com o nosso mouse em cima do lanche. Percebe que quem está selecionado é a sombra no lanche, que é nela que a gente vai trabalhar. Mas eu quero pegar o contorno da imagem do lanche. Então eu venho com o mouse em cima da miniatura da camada, aperto o botão Ctrl, e aí percebam que mudou o mouse, né? Ele agora tem um quadradinho abaixo da mão, e eu clico sobre a miniatura. Então, relembrando, eu venho aqui em cima, aperto o Ctrl e clique com o botão esquerdo do mouse e ele vai selecionar o contorno da imagem da miniatura que eu cliquei. Olha só que legal que ficou. Então nós temos agora uma área delimitada para a gente trabalhar. Então se eu vier aqui e fizer um traço,
percebam que ele aplica apenas sobre o lanche, sobre a área que eu delimitei. Vou dar Ctrl Z para desfazer. E agora eu vou vir aqui na beiradinha dele, olha lá, e vou dando cliques. Percebam que eu não estou indo em cima do lanche, eu estou fora do lanche, eu estou clicando, mas como o meu pincel está bem suave, ele acaba projetando um pouco sobre o lanche. Olha lá. Então é mais ou menos essa a ideia, tá? Para você criar uma sombra no lanche. E também não está agredindo os pixels da imagem do lanche, porque nós estamos fazendo isso numa imagem separada. Depois de você terminar de aplicar a sombra do jeito que você queria, você pode apertar Ctrl D para tirar a demarcação, e esse é o resultado que a gente teve aqui. Então, relembrando, a gente também não quer se preocupar demais com o aspecto visual, a gente só está querendo aprender um pouco das ferramentas, né, e relembrar ferramentas que nós vimos lá no curso da FRAP. Não precisa se preocupar demais com o visual. Essa era a aula de hoje, galera, é isso que a gente ia tratar aqui. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, e se você gostou desse vídeo, eu quero fazer um convite para você. Dá o seu like, aí, o seu joinha no vídeo. Compartilha esse vídeo com outras pessoas nas redes sociais, Facebook ou qualquer outra rede social que você costuma usar. Pode compartilhar com seus amigos, com sua família. Pode colocar também esse vídeo nas playlists do YouTube, do seu canal. Fique à vontade para fazer isso, assim você está ajudando bastante também a nós e nosso projeto. Espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima.